Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Mais uma vez estamos com vocês para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a espiritualidade. Gente, a gente nem percebe muitas vezes a ação de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós somos livrados de certas coisas, de certos acontecimentos ruins, negativos, e a gente nem percebe, não é mesmo? Às vezes acontecem coisas, às vezes você está indo para um local, para algum compromisso, e no meio desse caminho acontece alguns imprevistos que te impedem de chegar até onde você precisava ir. E quantas vezes a gente vê as pessoas, blasfemando, reclamando, xingando, e a gente nem percebe que é a ação de Deus muitas vezes para que realmente aquilo não acontecesse, pois Deus está ali evitando um mal maior. Hoje nós vamos trazer aqui no programa uma mensagem da cigana espiritual Monique Valdez, através da médium Nalbina Ferreira Rissato, e ela nos fala a respeito da ação de Deus. Para que Deus possa agir na nossa vida, é importante que nós estejamos sempre orando e vigiando, ou seja, trabalhando, fazendo a nossa parte. A ociosidade, ela traz consequências ruins para as nossas vidas. Por isso, os Espíritos de Deus, eles sempre nos orientam para que a gente trabalhe, para que a gente se dedique a alguma causa. Nem sempre é necessário você trabalhar para você receber, de repente, ali um salário, um dinheiro, como é o caso dos aposentados. A gente vê quantas pessoas que se aposentaram, que preferem não ter um trabalho regulamentado ali, das 8 às 18, das 8 às 17, todos os dias, mas que procuram uma ocupação. Aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, a gente vê muitas pessoas da terceira idade, muitos jovens aí da terceira idade, mais maduros, que eles se dedicam aqui à causa do Templo Espiritual Maria Santíssima, aos atendimentos espirituais. É importante que a gente esteja sempre em movimento, que a gente sempre esteja fazendo o bem. 2023 é um ano que exigirá de todos nós uma reforma íntima, uma maneira melhor de ver a vida, sempre com mais responsabilidade, com mais amor, com mais compaixão aos seres humanos, aos semelhantes. Então, vamos todos nós perceber aí a ação de Deus no nosso dia a dia e nos colocarmos sempre para fazer o bem, estarmos sempre orando e vigiando, fazendo as nossas preces, estando em bem sintonia, como é o caso de cada um de vocês que acompanham a programação aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima e que estão sempre em muita boa companhia, não é mesmo? Bem, eu trouxe aqui um trecho desse livro, O Evangelho que Conheci, do saudoso Eli de Souza Ferreira. Hoje nós vamos ler a respeito da cura de um cego de nascença. Esse trecho ele foi extraído do Evangelho São João, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Então vamos à leitura. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, levanta-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi
pôs e lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Aqui, a gente tira tantas lições desses ensinamentos, dos milagres de Jesus. A gente vê que Jesus, ele não nos condena. Jesus, ele está sempre ali ao nosso lado para nos ajudar, para observar, as nossas ações. Nós precisamos ter fé, a gente precisa sempre estar atento, estar no lugar certo, no momento certo, falar o que é certo e tomar cuidado, com as coisas que a gente fala, porque às vezes a gente está no lugar errado e às vezes a gente fala coisas, que ficam difíceis para que a gente possa corrigi-las. Então, a gente vê aqui um grande exemplo desse cego, que ele estava no local onde Jesus estava pregando. Quer dizer, ele estava no lugar certo, Quantas vezes a gente vê pessoas que estão buscando uma oportunidade de trabalho, que estão procurando a cura, e as pessoas estão procurando um namorado, um marido, um grande amor, e a pessoa está no lugar errado, Ela não vai encontrar uma pessoa de bem se ela for num local onde a gente sabe que é frequentado por pessoas que não têm tantas virtudes boas assim, Vamos dizer, acredito que você está me entendendo, a gente precisa buscar aquilo que é bom para nós. O cigano espiritual Dom Carlos Ramírez, ele nos ensina a escolher as boas sementes e a plantar também, a semear boas sementes. Se a gente quer que coisas boas aconteçam nas nossas vidas, Por exemplo, se você quer um casamento feliz, um casamento duradouro, se você quer ter paz na sua casa, procure começar pelo que é certo, Comece a fazer aquilo que é certo. Por mais dificuldades que o casal passe, por mais tribulação, o casal vai atravessando, vai passando, vai aprendendo, amadurecendo, vencendo as lições juntas. Agora, quando as coisas acontecem, de maneira feita de qualquer jeito, vamos dizer assim, aí o que acontece? Tudo fica mais fácil, Vence, se buscar a Deus, se buscar a Jesus, vence sim. Mas a gente vê que tudo fica mais difícil. A mesma coisa acontece no trabalho, Se você quer prosperar na sua vida, procure um emprego bom, faça, lute por uma causa boa, como nós, aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, que trabalhamos em prol do ser humano, da evolução do seu espírito. Procure, agora, se você vende, produtos que é ilícitos, produtos que não vão fazer bem, se você, na tua consciência, você sabe que você está enganando o povo, que não é certo o que você está fazendo, gente, não tem como prosperar. A gente vê, pessoas que vivem no crime, pessoas que vivem na bandidagem, e se você for ver, a vida dessas pessoas, continuam a mesma, A pessoa vive se escondendo, a pessoa está com a consciência pesada, A pessoa não tem liberdade de sair na rua, de andar de cabeça erguida. Então, às vezes, a gente vê que as pessoas, elas acabam entrando numa série de erros, num barco furado, vamos dizer assim, e fica difícil de sair. A gente sabe das dificuldades. Aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, nós recebemos pessoas, de todas as maneiras, Mas os Espíritos de Deus, os Espíritos de luz, eles vão orientando, ajudando as pessoas a saírem, do fundo do poço, a saírem dessa vida que
nós sabemos, né, que não leva ninguém a nada, dando um passo de cada vez, né? Não, aqui na nossa casa nós nunca vimos nenhum espírito, nenhum médium, nenhum dos trabalhadores aqui da casa condenando ninguém, né? Condenando ninguém pelos erros que comete. Aliás, né, gente, quem é que não erra, né? Todos nós temos aí os nossos erros e nós estamos nessa escola para que a gente se corrija. Todos os dias a gente precisa lutar um pouquinho, né, contra os nossos erros. Mas, né, se você está com uma vida complicada, se você está passando por uma situação bem difícil e quer corrigir, quer sair dessa situação, primeira coisa que nós orientamos é que você tenha paciência, que você se apegue cada vez mais a Jesus, a Maria Santíssima, esteja no lugar certo, na hora certa, venha ao Templo Espiritual Maria Santíssima, passe por um dos atendimentos espirituais, acompanhe as nossas lives, de repente você é de outro país, de outro estado, né? Não tem condições agora de estar aqui com a gente, presencialmente, mas acompanhe as lives, acompanhe os rituais que são feitos aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. Vamos todos nós juntos, né? Todos nós estamos aqui para nos corrigir e então vamos firmar esse compromisso conosco mesmo, né? Da gente se corrigir, da gente fazer o que é certo, da gente ter muito amor no nosso coração, mas acima de tudo ir colocando, né, a nossa cabeça no lugar, a gente buscar o que é certo e fazer o que é certo. Bem, eu disse para vocês que nós íamos colocar aqui um trechinho da palavra da cigana espiritual Monique Valdez. Ela que vem nos falando, né, para que a gente possa perceber a ação de Deus nas nossas vidas. Então, vamos acompanhar essa primeira parte. Acompanhe. Deus bendiga a todos. Observamos com muita preocupação uma aridez muito grande nos corações do ser humano diante da necessidade de cada um de se firmar cada vez mais, apegando-se a Deus, nosso Pai, nosso Mestre, para encher vossos corações de amor e se fortalecer sempre, para que o deserto de vossas almas não venha abater-vos diante de vossas necessidades, diante de vossos desafios. Intensificamos cada vez mais os nossos auxílios para cada um de vós, de uma forma aonde podemos observar ainda mais próximo de vós como estão vossos pensamentos, como estão vossos sentimentos e, acima de tudo, como estão vossas atitudes, para que cada um possa alcançar aquilo que estão buscando. Não desejais jamais coisas passageiras, porque o que é passageiro fica cá na terra, o que é eterno, fica como construção de vossas almas para a evolução. Se apeguem sempre aos ensinamentos de Deus, nosso Senhor, para que cada vez mais tenhais força espiritual para vencer os desafios terrenos, aonde a ignorância das leis de Deus traz a cada um de vós. Sejais sempre alunos aplicados nessa escola sagrada que é cá aonde tu vive, o planeta Terra, aonde o Cristo, Criador deste mundo, abriu os braços para todos, do mesmo jeito que acolheu todos os espíritos necessitados de uma casa
para habitar, para evoluir, para prosperar. Igualmente, Ele está presente, olhando a todos. Jamais se sintam só. Não estão só. Estamos presentes, cuidando de todos, sempre presente. Até mesmo aqueles distraídos, desapercebidos, que somente lembram de Deus quando a dor bate a porta. Mas estamos ali. Mas respeitamos os vossos livre-arbítrio. Respeitamos as vossas vontades, porque não podemos intervir sem a vossa permissão. Sejais sempre vigilantes, orai e vigiai, já ensinou Cristo. Porque quando tu ora, tu pede a Deus graça, tu pede a Deus bênção, tu pede a Deus um direcionamento para a tua vida. Quando tu vigia, tu recebe de Deus aquilo que tu pediu. Porque a vigilância é tu estar atento, constantemente percebendo a ação de Deus em tua vida. Não adianta tu pedir se tu não se manter atento naquilo que tu pediu. Se tu não se manter vigilante, a solução vem. E se tu estiver desapercebido, não vai ver a resposta para aquilo que tu está buscando resolver em tua vida. Bem, então vemos aí, né, o primeiro trecho da palestra da cigana Monique Valdez, falando para que a gente, né, se apegue cada vez mais a Jesus, a Maria Santíssima, que a gente busque o que é certo. Quando a gente busca o que é certo, a gente cada vez mais vai se corrigindo, vai buscando, né, coisas boas nas nossas vidas. Para complementar essa palestra, a gente vai dar sequência aqui à leitura da cura de um cego de nascença, e o autor ele dá a seguinte explicação: o Evangelho e a reencarnação. Amigo leitor, vemos aqui duas perguntas que mostram as dúvidas que já existiam naquela época, dúvidas que até hoje muitos carregam. A primeira é com relação à reencarnação, pois quando os apóstolos questionam se aquele cego nasceu daquela forma por causa dos seus pecados, eles estavam questionando sobre a sagrada lei da reencarnação, pois, se ele era cego de nascença, este pecado não teria causado nesta vida, e sim em outra, tendo nesta existência a oportunidade de se redimir destes erros ou pecados. A segunda é quando eles perguntam se quem errou foram os seus pais, pois no livro de Êxodo, no Decálogo, Moisés diz que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Esse trecho, né, você que é estudioso, que gosta de estudar, é só você procurar lá na Bíblia Sagrada, em Êxodo, capítulo 34, versículo 7, tá bem? E dando sequência. Assim sendo, muitos levaram e levam até hoje esta colocação de Moisés ao pé da letra. E em função disto, alegam que os que nascem com doenças as têm por causa da iniquidade dos seus antepassados. Se fizerem estes questionamentos, era porque havia os que acreditavam na reencarnação e os que acreditavam ao pé da letra as máximas de Moisés. Então aqui a gente vê, né, gente, que a lei da reencarnação, ela não foi criada, inventada agora, né? Não, a lei da reencarnação, ela já é questionada há muitos, né, há milênios. E a gente vê que as pessoas que estavam se despertando, elas já tinham essa noção, né, de que alguma coisa acontece além da morte, né? Quando nós nascemos, alguma coisa,
propósito tem nas nossas reencarnações. Então, você que ainda, né, não acredita na lei da reencarnação, nós também não somos os donos da verdade, de jeito nenhum. Mas procure ler, procure pesquisar, procure verificar, né? E buscar esse conhecimento que faz tão bem, que abre tanto, né, as nossas mentes, para que a gente possa aprender. Mas o Cristo, não querendo estimular disputas, falou que era para a glória de Deus, uma vez que o Mestre, o curando, Deus estaria sendo glorificado. Ele sabia que muitos não estavam preparados para entenderem as coisas que transcendem a matéria. Tanto é verdade que quando conversa com Nicodemos sobre este mesmo assunto, ele diz que ele não conseguia entender as coisas da terra como entenderia as coisas do céu. A reencarnação não é uma lei de punição, por mais que aqui vemos uma pessoa ser deficiente visual por causa dos erros do passado. Não foi Deus quem quis assim, e sim o próprio espírito deste cego que viu nessa deficiência uma oportunidade de se redimir dos seus erros. Tanto é verdade que, uma vez redimido, pois era um cego humilde, Jesus o curou. Gente, é importante a gente perceber que todos nós temos consciência, não é mesmo? Né? Se você passar para o plano espiritual e você perceber que você fez um grande mal, né, para uma pessoa que se dizia sua inimiga, que você achava que era seu inimigo, e você visse ali que essa pessoa, em outras vidas, ela foi sua mãe, né, ela esteve com você, vocês tiveram alguns erros e precisavam se redimir, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão na consciência e querer o mais rápido possível se corrigir. E além a lei da reencarnação é uma das leis mais amorosas que existem, né? Porque o que a gente vê? Para que a gente possa dar valor, é importante a gente também passar, né? Passar pela dor do outro. Eu me lembro, né? Eu sempre falo aqui para vocês, né? Que quando algumas pessoas da minha família vieram a desencarnar, o momento da morte, foi aí que eu compreendi, né? A dor do luto, a dor do outro, como é triste, né? Quando a gente vê um ente querido, uma pessoa amada, uma pessoa do nosso convívio passar por algum problema de saúde, passar por uma doença, passar para o plano espiritual. Então ali eu pude compreender, né, a dor, como é triste a dor do luto. Então quando a gente passa por determinadas situações, a gente acaba tendo mais experiência, a gente acaba compreendendo, tendo mais compaixão, né, pelo outro. Quando a gente passa por uma situação financeira difícil, aí a gente dá valor, não é? A gente dá valor num real, a gente dá valor num pãozinho, a gente dá valor num saco de arroz, a gente dá valor, né, num pedaço de carne, num legume, né, num ovo frito, numa comida quentinha, né? Quando o chuveiro de casa queima, a gente vai tomar banho gelado, a gente não dá valor, né? A gente fala, nossa, como era gostoso, né? Aquele banho quentinho. Quando você dorme fora da sua casa, às vezes você precisa passar fora. Você não sente aquela saudade do seu colchão, da sua cama? Então, quando a gente passa por determinadas experiências, aí sim a gente compreende. Olha só como o ser humano é difícil. Como nós somos difíceis, né? Mas quando a gente passa, aí a gente aprende. Essa é a nossa maneira de aprender, né? Nós somos assim. Aqui na nossa casa, né, a gente vê que nós somos difíceis, né? Somos criaturas ainda difíceis, mas a gente está melhorando, né, gente? A gente está melhorando. Bom, no segundo caso, não é difícil de se chegar ao bom senso e ver que o velho Moisés se dirigia também à lei da reencarnação. Pois se alguém comete um erro na vida atual, não tendo tempo e nem a consciência para corrigi-lo,
terá, numa nova existência, a oportunidade de se corrigir e evoluir. E este retorno dificilmente seria antes da 3ª ou da 4ª geração, partindo daquele em que ele tenha cometido o erro. Para aqueles que gostam de pesquisar, vão ver em Ezequiel, no capítulo 18 inteiro, no qual o profeta questiona esta passagem. Para o nosso estudo, deixo o versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Meus amigos, não temos o objetivo de ir contra nenhum tipo de religião ou filosofia. Queremos colaborar para as pesquisas que nos farão cada vez melhor, pois todos crescem quando perdemos o medo e buscamos o conhecimento. E para concluir, o autor nos traz a seguinte reflexão. Um outro ponto que devemos analisar nesta passagem é o fato de como Jesus curou este homem. Ele cuspiu na terra, fez um lodo e depois aplicou nos olhos daquele homem. O que vemos aqui é Jesus respeitando a condição espiritual de cada um que a ele chegava em busca de ajuda. A uns ele impunha as mãos, a outros ele curava à distância. Curou uma mulher de hemorragia sem ao menos vê-la. E a este homem teve de fazer um unguento com saliva. O Cristo sempre respeitou a todos e suas diferenças quando realizava suas curas. E da mesma maneira devemos proceder, levando em conta suas crenças e religiões e seus diferentes estágios de evolução no momento de praticar qualquer ajuda. Então, a gente vê que Jesus, ele era um ser, é um ser tão sensível que respeitou a maneira de cada um. Aquele cego, ele não teria como ver, o Cristo impondo as mãos sobre ele. Ele iria sentir alguma coisa. E quando a gente sente, quando a gente vê, é como aqui na casa, no Templo Espiritual Maria Santíssima. Os espíritos estão o tempo todo aqui, e as pessoas vêm para passar no atendimento e às vezes o médium não está. Então as pessoas falam, mas eu queria tanto passar com o cigano espiritual tal e qual, mas o médium não está. E quando a gente fala para a pessoa, olha, senta aí, faz a sua prece, porque o espírito vai te atender, a pessoa muitas vezes, respeitando a condição espiritual de cada um, a pessoa ela nem sempre acredita, ela quer falar com o médium, É o caso aqui, aquele cego, ele precisava sentir alguma coisa na pele dele. E após sentir, ele acreditou na cura. Ele foi ali no tanque de Siloé, lavou o rosto e voltou curado. Porque também entrou ali a energia dele, o acreditar. Então a gente precisa sempre, sempre, sempre trabalhar ali a nossa consciência, a nossa mente e, como eu disse no início, estar no lugar certo, na hora certa. Então, se você sentiu a necessidade também de ser curado, de melhorar a sua condição, de melhorar a condição da sua casa, na sua família, venha passar por um atendimento espiritual, venha conhecer as atividades, acompanhe as lives, principalmente as que são realizadas ao vivo, aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima. Participe dos rituais e você vai ver uma grande transformação na sua vida. Eu estou dizendo isso, porque todos os dias nós também recebemos uma grande transformação na nossa vida, Principalmente a transformação de pensamento, de olhar cada situação, de avaliar cada situação e tomar as nossas decisões. Vamos terminar de assistir a palestra da cigana espiritual Monique Valdez? Ela vem falando a respeito da oração, da vigilância, da gente nunca deixar que o mal tome conta dos nossos pensamentos.
Tudo que acontece na nossa vida é para a nossa experiência. Então, veja tudo de maneira positiva e sinta sempre o poder de Deus na sua vida. Acompanhe. Cada vez mais, pelo momento de purgação que o planeta está passando, aqueles que querem realmente evoluir, prosperar, se manter sobre a égide do Cristo, cada vez mais precisam estar vigilantes, precisam se apegar a Deus e estar atentos. Porque o mal está atento e o mal não perde tempo. O mal sutilmente entra em vossas vidas e vai vos influenciando, fazendo tu crer até mesmo naquilo que tu antes não acreditava. Crer que aquilo se faz necessário, mas não percebe que é o mal trazendo desequilíbrio em tua vida. Lembrem sempre das leis de Deus, dos mandamentos trazidos pelo velho Moisés, dos mandamentos ciganos trazidos pelo nosso povo, pela nossa gente. Mas, acima de tudo, lembre do mandamento maior, que é o mandamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou, como Cristo vos ama. Amai-vos uns aos outros como Nossa Senhora vos ama, porque é o amor verdadeiro. É o amor que não pede condição, mas pede aplicabilidade naquilo que tu se dispõe a fazer. Porque é o teu bem, é o teu bem. E não vemos o mal que está, mas vemos o bem que tu pode prosperar em tua vida. O bem que tu pode florescer em tua vida, porque tu és um bem maior. E é nesse bem que tu tens que se apegar, porque o Cristo se faz presente. E o mal vai ser tirado. Mas a vigilância é que vai fazer com que esse mal se mantenha distante e não volte nunca mais para a tua vida. O que tu vai ter a partir de hoje é um conhecimento. Um conhecimento onde ele é aplicado vai te trazer força espiritual, vai te trazer sabedoria, vai te trazer um direcionamento para a tua vida, aonde os males do mundo, pelas distrações, pelos desequilíbrios, chegou até a tua vida. Mas se apeguem a Deus, porque Deus tudo pode, o Cristo tudo pode. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão através do próprio Cristo. Ninguém chega até Deus se não passar pelas provações que o Cristo passou. Mas não se apeguem aos males. Se apeguem a Deus, porque Deus é força, e Deus é amor, Deus é poder. Deus bendiga a todos. Muitas graças. Bem, gente, nós agradecemos a cigana espiritual Monique Valdez, que vem nos alertar para que a gente esteja sempre orando e vigiando para as coisas que acontecem no nosso dia a dia e principalmente os nossos pensamentos. Não deixe que pensamentos de derrota, pensamentos de que você não vai conseguir, de que não vai dar certo, que não é para você, que as pessoas são muito mais preparadas, as pessoas são melhores do que você, né? Se de repente aí o seu parceiro, a sua parceira te abandonou, né? Saiu, foi morar com outra pessoa, saiu de casa, né? Não foi porque você não era a pessoa certa, né? Procure se valorizar. Analise, né, se você de repente perdeu o seu emprego, o seu trabalho, se de repente alguma coisa aconteceu na sua vida, o que cai da carroça de um cigano, não pertence mais para ele. Então aproveite este momento, analise, né, compreenda as lições que a vida quis te dar. De repente você precisa realmente, né, fazer aí uns ajustes, uns reajustes.
mudar a sua maneira de pensar, de falar, de agir, se corrigir mesmo, né? Vamos olhar para o espelho e tá aí uma coisa boa, né? Que as pessoas que não têm tanta afinidade com a gente, né? As pessoas que se dizem nossos desafetos, que não gostam muito da gente, elas têm coragem de falar, né? Aquilo que muitas vezes nossos amigos não têm coragem de dizer, com medo de perder a nossa amizade. Então, quando alguém te corrigir, quando alguém falar alguma coisa mais ríspida para você, né, vier com ofensa, não rebata, né? Mantenha-se ali humilde e depois procure analisar, né? Veja se de repente o que aquela pessoa falou, se não é alguma coisa que realmente você precisa se corrigir. Quantos furos que a gente dá no dia, né? Às vezes a gente faz coisas sem pensar, ali no imediatismo, e quando a gente vê, a gente já fez, já falou, já agiu, mas se alguém chamou a nossa atenção, vamos parar, refletir, tá aí, né? A nossa humildade, é a oportunidade da gente trabalhar a nossa humildade e aprender sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Procure, em primeiro lugar, se corrigir. Às vezes a gente quer corrigir as pessoas que andam com a gente, que convivem conosco, e não adianta, gente. A gente só vai melhorar pelo exemplo, né? Então, que nós tenhamos à frente nosso exemplo, a nossa referência, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas que a gente também procure ser melhor, se corrigir, a gente ser exemplo também. Porque aí as pessoas que convivem conosco, as pessoas que têm convívio com a gente, elas também vão se corrigindo, e aí a gente vai formando, né, um lugar melhor de se viver, a nossa casa vai ficando mais harmoniosa, nosso ambiente de trabalho, nosso bairro, a nossa cidade, né, a nossa comunidade. Gente, valeu, né, estar aqui com vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho. Tudo que a gente fala aqui são assuntos que a gente aprende com a espiritualidade superior. E a gente também, todos os dias, se esforça muito para aprender, para se corrigir, porque quem ganha somos nós que ganhamos com cada coisa que acontece na nossa vida, tá bem? Foi um prazer enorme estar com vocês e semana que vem a gente volta com mais conversa sobre a espiritualidade. Um beijo no coração de cada um de vocês. Salve Jesus e salve Maria Santíssima.